Olá! A chegada do inverno faz acender uma luz de alerta na cabeça de todos que vivem nas regiões mais frias do país. É a época em que nos agasalhamos mais, usamos cobertores, aquecedores, umidificadores, tudo para enfrentar as baixas temperaturas e tentar escapar da sina de todos os anos: as gripes, resfriados, dermatites de contato, bronquites, alergias. Sabemos que estamos sujeitos a tudo isso, mas o que fazer? Como podemos nos prevenir? Doenças de inverno. Esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Ventilar a casa é fundamental. E não só ventilar, o sol. O sol também é fundamental. O sol é bactericida. Já dizia minha mãe, em casa que não entra sol, entra doença. O primeiro inverno do Rodrigo não foi assim tão bom começo, porque logo ele contraiu uma bronquiolite. Aquela coceira no nariz, aqueles espirros, esse tipo de situação. Normalmente piora bem no inverno. Eu chego até que ir para o hospital, porque não consigo respirar. Sopa quentinha e um ambiente acolhedor nas áreas internas, ou agasalhos pesados e atividades ao ar livre. Equilibrar estas duas possibilidades é uma das tarefas de quem tem por obrigação cuidar de crianças, muitas crianças. Se uma criança exige muitos cuidados, imagine dezenas delas juntas. Esse berçário na zona oeste de São Paulo tem 75 matriculadas. Com uma ampla área verde, a preferência é sempre por fazer as atividades ao ar livre. A gente sempre priorizou muito que as propostas acontecessem em espaços externos e arejados. Então, no inverno isso fica um pouco mais difícil nos dias que são os dias mais frios ou chuvosos. Quando não dá para fugir do ambiente fechado, os profissionais que estão com as crianças têm de encontrar um equilíbrio entre protegê-las do frio e manter o ambiente ventilado. Uma coisa é sentir frio e outra coisa é circular o ar. Então a gente cuida para que o espaço esteja aconchegante, então usa tecidos, coisas que possam favorecer com que as crianças fiquem mais quentinhas, onde elas se sentam. Se forem sentar, não vão sentar diretamente no chão. Sempre que possível, manter a ventilação natural. Essa é uma das principais recomendações passadas pelo pediatra que orienta as ações do berçário. Nos dormitórios, a gente sempre deixasse nebulizadores, vaporizadores, para que não ficar aquele ar seco, né? E deixar minimamente as portas abertas, as janelas também, para a circulação do ar. Quem quer beber água lá no ralinho, corre, vamos beber água, corre. Vem, Antônia, vamos lá. Incentivar a ingestão de líquidos para manter a hidratação. No frio, é comum sentir menos sede, por isso é preciso oferecer água de tempos em tempos. No período de inverno, a gente sempre tem 2 vezes por semana sopa, no período da tarde, porque dá aquela sensação de uma coisa mais quentinha, mais gostosinha, assim, para eles tomarem, né? Tosse, espirro e nariz escorrendo. Inverno é assim, sempre tem alguém resfriado. E aí, medidas simples, como limpar o narizinho da criança e lavar as mãos, são as mais importantes para evitar que vírus e bactérias se espalhem. Mas criança doente deve ir para casa ou pode ficar no berçário? Na verdade, a gente procura ter um parâmetro que pode ser meio subjetivo, mas que funciona, que é uma coisa do bom senso. Então, assim, uma criança que esteja só com o nariz escorrendo, mas está brincando, está fazendo, está interessada pelo que acontece, está com uma vivacidade. Agora, quando a gente percebe que a criança não tem condição física, está muito cansada, muito abatida, chorosa, sentindo dor, que o estado dela é um estado de muita prostração, aí a gente vai solicitar para que a família não traga. E o agasalho? No inverno acontecem variações grandes de temperatura. Criança, em geral, não gosta muito de agasalho. É mais um item que merece atenção constante. As crianças, elas
ficam agasalhadas, se necessário, ou se elas estão em movimentação, a gente tira, mas sempre deixando os agasalhos próximos para que nas idas e vindas para a área externa elas possam se proteger. A dúvida de um pai sobre aquecedores e umidificadores, quem esclarece é a nossa especialista de hoje, a médica pneumologista Adriana Hora. Se eu posso usar um umidificador de ar, né, com frequência, e um aquecedor também no ambiente fechado nessa época, né, porque eu tenho uma criança um filhinho de 3 anos e a minha pergunta é essa, né? O aquecedor, nesses períodos de maior frio, ele é bem-vindo, né? Porque deixa aquele ambiente mais aquecido. Mas o aquecedor, ele resseca o ambiente. Então, o que acontece? Para diminuir esse ressecamento do ambiente, a pessoa acaba comprando um umidificador. Aí deixa as duas coisas juntas, um aquecedor e um umidificador, 24 horas no ambiente. Isso não é legal. O umidificador o tempo todo no ambiente, ele acaba acumulando fungos, bactérias, o que acabam desenvolvendo infecções. E o aquecedor, o tempo todo ligado, ele propicia a ressecar o ambiente. E aí os problemas respiratórios, né, as rinites, todas essas ites vão surgir disso aí, né? Qual a eficácia e a importância da vacina contra a gripe? Cláudia, a vacina contra a gripe, ela é bastante importante no nosso meio. Há mais ou menos 6 anos atrás, a gente teve uma grande epidemia de gripe no mundo todo, não sei se você lembra. Mas naquele tempo, a gripe suína chegando, que a gente ficou com aquele medo de contrair, de disseminar essa gripe, né? Nesse período, surgiu a vacina da gripe, que ela combate alguns subtipos de vírus, como o H1N1, que foi o responsável por aquela epidemia. Então, aquela epidemia associada a esses vírus, ela foi uma epidemia muito grave. Então, tomar essa vacina previne você de ter esses quadros mais graves. Então, ela realmente é muito eficaz. E quem são as pessoas que mais se favorecem dessa vacina? São as pessoas, os idosos, as crianças, gestantes, gente com problema no pulmão, que foram pessoas que tiveram quadros mais graves. Então, vale a pena ainda se vacinar. Algumas atitudes simples do dia a dia podem prevenir os desconfortos típicos dessa época do ano. Veja algumas dicas para tentar evitar esses incômodos. Evite aglomeração em locais fechados. Limpe os olhos e narinas com soro fisiológico. Lave as mãos constantemente. Beba bastante água. Limpe a casa e tire o pó da mobília. Mantenha as roupas de cama sempre limpas. No próximo bloco, a chegada do inverno expõe as crianças aos vírus e traz muitas preocupações para as mães. A gente já começa a sentir a Gabriela mais frágil.